Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Amém. Vamos poder assentar nessa noite. Como é nosso costume, meus amados irmãos, pelo menos a minha pessoa, tento trazer mensagens conectadas uma com a outra. Recentemente nós falamos no domingo sobre a oração do Pai Nosso, aonde Deus nos colocou numa posição de justificados, de justos, de santificados, de filhos e assim por diante. E se Deus nos colocou nessa posição, é certo que deve fluir do nosso coração virtudes, as quais Deus quer que mostrem, irmãos, que essa posição ela é real, ela é verdadeira, de que dos altos céus Deus nos colocou nessa posição. Como eu disse, nessa oportunidade deve fluir do nosso coração fé, deve fluir do nosso coração, meus amados irmãos, perdão, e deve fluir dependência. Porém, nós falamos que para que pudesse fluir do nosso coração tais necessidades ou virtudes para a nossa experiência cristã, o meio pelo qual elas poderiam fluir de nós seriam, irmãos, através da palavra de Deus, que gera fé nos nossos corações. E ao mesmo tempo nós dizemos que a palavra, além de gerar fé aos nossos corações, ela também teria o poder de aquecer os nossos corações. E nós iremos, irmãos, dar continuidade agora, tentando aprofundar, além da nossa salvação, o nosso arrependimento, mas algo que nos faz realmente ser livres em Cristo Jesus. Se nós percebemos o texto que nós lemos nessa noite, nós vamos perceber, meus amados irmãos, que Jesus está aqui a falar de um meio, de um lugar, ou pelo menos de pessoas que eram altamente religiosas numa nação, a nação de Israel, que era uma nação religiosa. E Jesus aqui, meus amados irmãos, ele vai falar de algo importante para aquele povo de sua época, para as autoridades da sua época e para a multidão que estavam ali o ouvindo no Sermão do Monte. E aquilo que Jesus vai relatar, falar, parece, meus amados, despertar nos homens de que a justiça, a lei, para que o homem pudesse herdar o reino dos céus, deveria fazer um tipo de justiça, ou pelo menos uma justiça que em forma quantitativa deveria ser maior do que os escribas e fariseus. É o que diz aqui o versículo de número 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porém, meus amados irmãos, o objetivo de Cristo aqui não é mostrar que para o homem entrar no reino dos céus, ele deve exceder de forma quantitativa, ou como eu vos falei, fazer mais,
fazer além daquilo que os judeus estavam fazendo, pelo menos os escribas e fariseus, era sim fazer nós, ou a multidão que o ouvia, e que fazendo mais, nós teríamos a capacidade de entrar no reino dos céus. Porém, meus amados irmãos, o objetivo de Cristo aqui não é falar desta justiça, não é equiparar a mesma justiça que os fariseus e escribas estavam realizando. Nós iremos ver mais na frente o que eu estou querendo dizer. Mas o fato é que já de antemão, nós já sabemos, pelo Evangelho de nosso Senhor, pelas epístolas, pela palavra de Deus, que o homem não é salvo pela lei. O homem não é salvo pela sua própria justiça. Então, no entanto, irmãos, de maneira nenhuma, Jesus ia querer que o povo da sua época, a multidão da sua época, e nós também, de nossa geração, pudéssemos, irmãos, ter a esperança de sermos salvos pela nossa própria justiça. De antemão, nós já temos o Evangelho, a palavra de Deus, que nos revela que a salvação é pela fé, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi oferecida a todos os homens. Porém, claramente, irmão, todos eles, apóstolos, Jesus nos evangelhos vai nos esclarecer de que a salvação não é pela lei, não é, meus amados irmãos, pela justiça do homem. Se não vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo de número 3. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 3. Romanos 8, 3 vai dizer assim a palavra do Senhor. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, que pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, de uma forma mais rápida para que possamos meditar, está dizendo que o que era impossível, a lei. Ou seja, a lei não tem condição de salvar o homem. Por isso Deus enviou o seu Filho Jesus, para que seu sangue, a sua vida, sendo entregue para os nossos pecados, teria poder para condenar a carne que dificultava, irmãos, obedecer à lei. Vejamos também em Atos 13, Atos capítulo 13, versículo 13, Atos 13, melhor dizendo, versículo 38 ao 39. Atos 13, do versículo 38 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: Seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este vos anuncia a remissão de pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, tem que ficar notório, Paulo está dizendo, tem que ficar notório para todas as pessoas, para os irmãos, que pela lei nenhuma carne foi justificada, ainda que eles tentassem, nenhuma carne foi perdoada, nenhuma carne foi justificada pela lei, mas Paulo vai dizer que pelo nome de Jesus Cristo é que o homem tem a remissão de pecados, e isso deve ficar notório, irmãos, para aqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vejamos também Gálatas capítulo 13, Gálatas 13, versículo de número 13. Gálatas 13, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está dizendo que a lei seria uma maldição. Não porque a lei, meus amados irmãos, é má, mas porque a lei, ela é espiritual. Nós é que somos mortos, vendidos sobre o pecado. Não é a lei que é má, está contaminada, porque a lei é de Deus, é espiritual. Nós é que estamos contaminados pelo pecado e somos incapazes de obedecer a lei em toda a sua plenitude, porque somos pecadores. Paulo vai dizer isso claramente. Vejamos o que diz também, meus amados irmãos, em Gálatas 3:10 ainda, no versículo 10, vai dizer: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, todo aquele que quiser obedecer toda a lei, vai estar debaixo de maldição. Por quê? Porque não vai conseguir obedecer. Porque vai falhar. Por quê, meus amados irmãos? Porque em Tiago 2:10 vai dizer que aquele mesmo que disse não matarás é o mesmo que disse não roubarás. Vejamos aí a palavra de Deus, Tiago 2:10. Tiago, capítulo de número 2, versículo 10. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, Paulo vai discorrer, primeiramente, é impossível o homem obedecer à lei. É impossível o homem guardar a lei. E todo aquele que guardar, vai dizer Paulo, está debaixo de maldição. E Tiago vai dizer que se você tropeçar num só ponto, será, meus amados irmãos, culpado de todos. Portanto, voltemos para Mateus novamente, Mateus capítulo 5. Jesus, então, meus amados irmãos, ele tem aqui um motivo: mostrar que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ora, se não é a mesma justiça dos escribas e fariseus, que justiça seria essa? O que é que nós temos, irmãos, que exceder acima dos escribas e fariseus, para que possamos herdar o reino dos céus? Na realidade, é um outro tipo de justiça. Não é uma justiça de quantidade, mas é, meus irmãos, um outro tipo de justiça de qualidade. Qualidade esta, que se o homem experimentar essa justiça de forma natural em Cristo Jesus, ele consegue obedecer essa justiça, porque ela vai se tornar espiritual no coração do homem. E a prova é isto, irmão, por causa que no versículo 22, Jesus agora, ele vai começar a dar mandamentos. Ele vai começar agora a falar ensinamentos, que essa justiça, ela não é uma justiça externa, como os fariseus estavam tentando ganhar o reino do céu por uma justiça externa. Não matarás, eu não mato, então vou herdar o reino dos céus. Eu não adultero, então, porque eu não adultero, eu vou herdar o reino dos céus. Eu não mato, porque eu não mato, eu vou herdar o reino dos céus. Note que os judeus, fariseus e escribas, estavam focalizando as ações externas. Fazer isso, não fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso. Porém, irmão, Jesus agora, ele vai começar a dar novos mandamentos, ou pelo menos mandamentos, as quais os fariseus e escribas não tinham compreendido. Não era apenas as ações externas, eram, irmãos, a disposição do coração. Não era algo externo, era algo interior, no coração do homem. Vejamos aí a partir do versículo de número 22, melhor dizendo, diz assim: eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno.
Note, Jesus aqui, ele vai repreender, meus amados irmãos, a mágoa, a falta no coração, a disposição em odiar, em menosprezar no coração. Ou seja, ainda que nas relações sociais do povo de Israel, como uma comunidade de amar a Deus e amar o próximo, ainda que externamente, irmãos, não se demonstrasse nenhum rancor, nenhum ódio, nenhuma mágoa, irmão, externamente, se estivesse no coração, já era, irmãos, pecado diante de Deus. Na realidade, se nós lermos o Sermão do Monte, irmãos, Jesus vai falar do sentimento que está no coração. Ele vai falar sobre o adultério. Ele vai falar, irmãos, sobre o juramento. Ele vai falar sobre muitas coisas, irmãos, de relacionamento para com o homem e para com Deus. Vejamos mais aí. Se nós lermos também agora o versículo 27, vai falar acerca do adultério. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Agora Jesus quem está ensinando, não é Moisés mais, agora é Jesus quem está ensinando. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração, já cometeu adultério com ela. Note, meus amados irmãos, enquanto os fariseus e escribas estavam dizendo, nós não adulteramos, nós não traímos, Jesus está dizendo, olha, mas se no coração vocês olharem para uma mulher e você desejar, já cometeu adultério. Ou seja, irmão, Jesus estava falando de uma justiça, não era uma justiça em quantidade para herdar o reino dos céus. Ele estava falando de um outro tipo de justiça, uma justiça espiritual que, meus irmãos, revelava o coração do homem. Que não bastava apenas obedecer externamente, tinha que obedecer, meus amados irmãos, no coração. E se o homem tivesse essa justiça de Cristo, que ele está oferecendo no coração do homem, essa excedia a dos escribas e fariseus, e o homem herdaria, irmãos, o reino dos céus. Vejamos, irmãos, o que Paulo está dizendo, o que Jesus está dizendo. Se você também for para o versículo 43, ele vai falar também do amor ao próximo. Note, o relacionamento é entre o homem, a sociedade, a mulher, os escribas, os fariseus, o povo de Israel, era um relacionamento para com Deus, para com a sociedade da época, eram os relacionamentos, irmãos, que ele estava falando. Versículo 43 também vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí as leis de Moisés, ou a lei deles lá, as quais também eles acrescentaram, mas o versículo 44 vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratem e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Meus amados irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é mostrar o pecado que está no coração do homem. É mostrar como o homem, irmãos, é mau, como o homem é corrupto. Ele está falando, irmão, de pecados imorais. Ele está falando da vaidade do homem. Ele está falando de sua lascívia. Ele está falando do que tem no coração do homem. Porque ele tem isso no coração, ele não consegue, irmãos, obedecer à lei de Deus. E ainda que ele tente externamente para todos os homens, irmãos, ele tem pecado no seu coração. É o que eu estou dizendo. E não apenas, irmãos, pecados lascivos, pecados, meus amados, imorais, a qual até ele vai reforçar. Se o homem fizer isso, melhor que, se o olho te fizer pecar, melhor que arranque o olho e jogue fora, porque melhor é entrar aleijado no céu, do que com todo o seu corpo para o inferno. Quem está dizendo, irmão, de forma metafórica, nós sabemos que não é o nosso olho que nos faz pecar, é o nosso desejo no coração que faz pecar. Mas se o olho nos fizesse pecar, melhor seria.
Mas é o coração que está o problema, meus amados irmãos. E não a questão apenas de lascívia, como eu estou falando, de desejos impuros, de imoralidade, porque até a falsa religiosidade, meus amados irmãos, leva o homem também para a condenação. Até, meus irmãos, a falsa piedade, a falsa oração, com objetivos errados, errôneos, também levam o homem à condenação. É o que está aqui no versículo, vejamos aí. Versículo de número 1 em diante. Jesus não quer falar apenas o que está no coração do homem em relação às imoralidades, mas também a falsa religiosidade. Vejamos aí. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Vai fazer esmola? Guardai-vos de fazer diante dos homens. Por quê, meus amados irmãos? Porque eles tinham a mania de fazer esmola diante de todo mundo, tocar trombeta para todo mundo ver. Era algo bom, era algo religioso, era algo que dava boa reputação, era algo que fazia as pessoas aplaudirem, para dizer que é uma pessoa caridosa, piedosa. Mas isso, irmãos, era repreensível diante de Deus. Até o pecado, irmão, de religiosidade, Jesus reprovou, porque era uma falsa religião. Continuemos aí, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão, mas tu, quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Note, meus amados irmãos, e aqui Jesus vai até além. Ele não apenas, ele repreende, irmãos, a esmola, a oração, a bondade, para o homem ter aplausos aqui na terra, como também ele vai dizer aqui, nem a tua mão esquerda tem que saber. É o que está aqui no versículo de número 3, mas tu, quando der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ou seja, é algo pessoal, nem a tua outra mão tem que saber. Sabe por quê, meu? Porque o homem é tão pecador, porque se ele fizer bondade, meus amados irmãos, na hora que ele precisar, na hora, irmãos, que Deus repreendê-lo, na hora que ele sentir que pecou, ele vai querer apresentar, irmãos, o que a mão direita fez. Ele vai querer barganhar com Deus. Mas, Senhor, eu cometi esse pecado, mas eu dei esmola. Senhor, eu fiz isso aqui errado, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa caridosa. Irmão, Jesus, ele não repreende apenas o homem querer ser aceito perante as pessoas, sociedade, ser orgulhoso, irmão, com motivação errada. Jesus repreende até o homem, irmãos, querer barganhar com Deus pelas caridades, pela obra que ele faz. Note como é o nosso coração, como o nosso coração, meu irmão, ele é mau, ele consegue corromper as coisas. Ele corrompe o que Deus estabeleceu pela sua criação. Ele corrompe os desejos, ele corrompe o casamento, ele corrompe, irmãos, aquilo que Deus estabeleceu para andar em obediência e santidade a Deus. Mas ele também corrompe, meus amados irmãos, a pureza. Ele corrompe a esmola, ele corrompe a oração, ele corrompe a piedade, irmão, quando ele faz com esses objetivos. Por isso o coração do homem, irmãos, ele é corrupto. Então, Jesus, ele está preocupado não com as ações externas acima de tudo. Ele está preocupado, irmãos, com a intenção do coração. É essa justiça que Deus quer no coração do homem. Por isso, meus irmãos, nós pregamos não é apenas o arrependimento de ações. Não é apenas o arrependimento de ações. Porque o homem precisa se arrepender dos pecados. A mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Atos 2:38. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Atos 2:38, diz assim, logo no comecinho do livro de Atos:
Atos 2, versículo 38. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 37. A conversão de 3.000 pessoas. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os homens foram compungidos aonde, irmãos? Em seus corações. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pediu que eles se arrependessem aonde, irmão? Nos seus corações. Vejamos também Atos capítulo 4, versículo... Atos capítulo 4. Depois nós iremos para esse versículo. Vamos para Mateus capítulo 15 primeiro. Mateus capítulo 15. Eu me lembrei de Mateus capítulo 15 agora, que vai falar justamente do coração. Mateus 15, 29. Mateus 15. Mateus capítulo 15, versículo de número... Aliás, vamos ler 15 a partir do versículo 17, melhor ainda. Mateus 15, 17, diz assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, o adultério, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Note, meus amados irmãos, que Jesus fala de duas coisas aqui. Ele fala das ações externas. Ele fala dos pensamentos que estão saindo. Ele fala, irmão, da fornicação. Ele fala do adultério. Ele fala do furto. Ele fala do falso testemunho. Ele fala da blasfêmia que está saindo do homem. Do coração do homem que procede essas coisas. Mas da onde é? Do coração. Então, o que estou querendo dizer, meus amados irmãos, que arrependimento de pecados é muito mais, meus amados irmãos, de que confessar culpas externas. É muito mais de se arrepender de algo que fez de errado. Meus amados irmãos, arrependimento de pecado é algo muito mais profundo de dizer: eu menti e eu quero me arrepender. Eu enganei e quero me arrepender. Eu fiz isso de errado e quero me arrepender. O arrependimento bíblico, meus amados irmãos, não é apenas de arrependimento de coisas que o homem fez. Arrependimento bíblico, irmãos, é ele sentir a corrupção do seu próprio coração. É ele reconhecer que se ele está fazendo coisa errada, não é as coisas erradas apenas não, é o coração dele que está motivando a fazer coisas erradas. Enquanto o homem está se arrependendo daquilo que praticou, daquilo que ele fez, meus amados irmãos, e não tiver compreensão que está errado é o seu coração, ele vai se arrepender daquilo que fez, mas depois ele vai fazer de novo, ele vai se arrepender e depois vai fazer de novo, e de novo, e de novo, porque ele não compreendeu, irmãos, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é arrependimento, irmão, do maior pecado que existe na vida humana, é a natureza pecaminosa, é a corrupção do seu próprio coração. O homem tem que se arrepender, irmãos,
sinceramente, reconhecer que seu coração é mau, seu coração é corrupto, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. O problema não está apenas em fazer, o problema está na motivação, no coração, meus amados irmãos. Aonde estiver o vosso coração, aí vai estar o vosso tesouro. O arrependimento, irmão, bíblico, aonde, irmãos, o homem reconhece a sua impureza, a sua natureza pecaminosa. Quando ele descobre isso, meus amados irmãos, ele consegue olhar para Deus. Ele olha para Deus, se sente pecador, miserável. Meus irmãos, é por isso que nós aceitamos a Jesus. Não é porque você bebia, não é porque você fumava, não é porque você mentia, é porque quando você ouviu o evangelho, meu irmão, você sentiu a podridão do seu próprio coração e correu para os braços de Jesus. Mas quem não entende isso, irmão, não consegue vencer o pecado, não consegue ter um novo nascimento, porque o problema, irmãos, ele está no coração. Vejamos, meus irmãos, Lucas 18, uma história muito conhecida que fala sobre a salvação. Lucas 18, versículo de número 4 em diante. Lucas 18, Lucas capítulo 18, aliás, é a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Em primeiro lugar, irmãos, vejamos aqui. Aqui nessa parábola, Jesus está falando com os fariseus. Está falando, irmãos, aqueles que confiavam em si mesmos. Eles acreditavam que eram justos, que eram homens que obedeciam a Deus. Acreditavam que eram homens de boas obras, de caridade. Eram homens que se achavam justos, eram homens que confiavam em si mesmos. Mas aqueles homens tinham um coração corrupto. Aqueles homens, irmãos, tinham um coração pecador. Mas note, irmãos, que os seus corações os faziam se sentir pessoas boas. Os faziam sentir pessoas justas. Porque eles se achavam pessoas justas e confiavam em si mesmos. Note, o coração deles, que era corrupto, que era perverso, que era pecaminoso, os enganava. Os fazia parecer justos. Pessoas que confiavam em si mesmas, porque os seus corações os enganavam. Jesus então vai contar aqui a parábola, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Note, isso aqui lembra o Sermão do Monte. Ele vai diante no templo para orar, e ele começa, irmãos, a catalogar pecados imorais. Ele vai dizer pecados da lascívia, pecados da carne, pecado do corpo, da natureza pecaminosa. Ele vai enumerar, ele vai dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não sou uma pessoa injusta, eu não adultero, como esse publicano. Ele cataloga aqui, meus amados irmãos, pecados imorais. Eu não faço essas coisas externamente. Então eu sou uma pessoa justa, uma pessoa boa, porque eu não faço essas coisas. Aí depois, meus amados irmãos, ele vai para a religiosidade. Ele vai para a piedade. Versículo de número 12. Ele vai dizer: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Note, ele cita
pecados, ele vai para a piedade, ele vai agora para a religiosidade, ele se acha uma pessoa justa, o seu coração o enganou, o seu coração o engana. Mas, meus irmãos, o publicano, ele é diferente, ele reconhece, irmão, é o seu coração. Ele, meus irmãos, ele não vai catalogar pecados que ele comete, não. Sabe por quê? Porque ele quer resolver, irmão, é o problema de uma vez. Ele quer cortar o mal pela raiz. Ele quer, meus amados irmãos, é resolver o problema do seu coração. Vai dizer o versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Como quem diz, simbolizando, ele batia no peito, irmão, para dizer: no meu coração é que eu sou pecador, em mim há algo mal, a natureza pecaminosa. Meus irmãos, ele se humilha perante o Senhor. Lá em Jó vai dizer: Senhor, eu me abomino, é no pó e na cinza, é no pó e na cinza. Ele também não vai catalogar, irmão, pecados que ele fez externamente. Ele quer saber do seu coração. Ele sabia que ele era pecador. Qual foi o pecado de Jó, irmão? Homem temente a Deus, que se desviava do mal. Homem, meus amados irmãos, que fazia sacrifício pela sua família, pelos seus filhos. Homem, irmãos, que obedecia a Deus, foi tentado, mas mesmo assim ele disse: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza, eu sinto a miséria do meu coração. Meus amados irmãos, mas o coração do homem engana, faz ele pensar que é bom, faz ele pensar que é honesto, faz ele pensar, meus irmãos, que tem virtude, mas todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas nessa hora, meus amados irmãos, como o nosso coração nos engana, como Deus, irmãos, quer que nós sejamos, meus amados irmãos, salvos, perdoados dos nossos pecados, para que possamos, meus irmãos, ter uma nova vida. Como Deus quer, irmãos, que nós não sejamos como os escribas e fariseus, que estão só preocupados, irmãos, com as coisas externas, as ações externas, religiosas, externas, deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo externamente, para um coração corrupto, mal. Como Deus não quer isso, irmãos, para o homem, como Deus não quer isso, irmão, para aqueles que aceitaram a Jesus. Meus irmãos, Jesus, meus irmãos, prometeu o Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo viesse de Jesus, ele convenceria o homem do pecado. Ele convenceria o homem do pecado. Note, não está dizendo ele convenceria o homem dos pecados, como se fossem muitos pecados, mas é do pecado matriz, é do pecado real, é a natureza pecaminosa, é o coração corrupto. Se arrepender no coração, meus irmãos, o homem é liberto quando invoca Jesus. Meus irmãos, ele vai resolver o problema no seu coração, ele vai nascer de novo, vai ser nova criatura, e a sua justiça em Cristo Jesus vai exceder a dos escribas e dos fariseus. Vejamos aí, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 em diante. João 16, versículo 7 em diante. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando o Espírito Santo fosse enviado por Jesus, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Você foi salvo por Jesus, irmão. Você lembra que creu nele, invocou-o para a sua vida. Você levantou a mão, foi até Cristo Jesus, você sabe que ele se tornou o teu Salvador, mas antes que isso acontecesse, você se conquistou. Você foi convencido.
Você sentiu no seu coração que o problema era muito mais do que beber, que mentir, de que fazer coisa errada. Você sentiu que o seu coração era mau, perverso, e você precisava de Jesus. Quem lhe convenceu foi o Espírito Santo. Quem falou ao seu coração foi o Espírito Santo. Quem é salvo de verdade, irmãos, arrependido, quem fala, quem age é o Espírito Santo, que lhe fez sentir a sua miséria, que você é um pecador. Não foi algo sem o Espírito Santo, foi algo com o Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Precisamos do Espírito Santo na nossa pregação. Precisamos do Espírito Santo na nossa evangelização. Precisamos do Espírito Santo, irmão, no nosso discipulado, no nosso ensinamento. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só Ele convence o homem do pecado, porque o seu coração o engana. Sem Ele nada nós podemos fazer, sem Ele nada nós podemos realizar. Precisamos do Espírito Santo, porque Ele é quem convence o homem do seu pecado. Ainda mais nesses dias, irmãos, que o pecado tem virado virtudes. Hoje o orgulho não é mais pecado. Hoje o orgulho, irmãos, é uma coisa boa. Nós vemos aí os psicólogos, os coaches, esses especialistas, irmãos, em palavras motivacionais, dizendo: seja orgulhoso, se orgulhe, repreenda esse sentimento de humildade, de mansidão. Isso é sinal de fraqueza. Levante a cabeça, estufe o peito, não sinta miséria, sinta alegria. Você é isso, você é aquilo. Ainda mais nesses dias, meus amados irmãos, que o homem acha que o pecado é uma virtude, que o orgulho é uma virtude. Meus amados irmãos, ainda mais nós precisamos do Espírito Santo para convencer o homem da sua miséria e dos pecados que há em seu coração. Ainda mais hoje. E para isso, meus amados irmãos, nós temos que depender do Espírito Santo. Só Ele pode convencer o homem dos seus pecados. Note que eu estou falando nessa noite. Essa justiça de exceder a dos escribas e fariseus é porque é uma justiça, irmãos, bíblica, superior. Não é quantitativa, é qualidade. É novo nascimento. É cortar o mal pela raiz. É deixar Jesus entrar e mudar o coração. É reconhecer que você precisa dele. Que sem ele você não é nada. Porque o seu coração lhe engana, mas o Espírito Santo quer lhe convencer e te trazer perdão de pecados e paz na sua alma. Nós não podemos fazer isso. Nós só podemos pregar a palavra, nós só podemos dizer a verdade, mas só o Espírito Santo pode te convencer quanto você é mau e pecador. E quando você reconhece isso, é nessa hora que Jesus te ergue. É nessa hora que Jesus te perdoa, quando você se arrepende e Jesus coloca fé no seu coração e você aceita de todo o coração, porque o problema está no coração. Quando o homem, irmãos, crê nisso, ele muda o seu comportamento, porque agora ele descobre: Jesus, o que tu mudou foi o meu coração. O que tu mudou foi muito mais íntimo, foi o meu coração. E por causa disso, Senhor, eu consigo te obedecer. Em Cristo Jesus, irmãos. Portanto, a preocupação, meus amados irmãos, também é um relacionamento. É o relacionamento com os irmãos. É o relacionamento com a igreja. É o relacionamento com as pessoas. É o relacionamento com Deus. E tudo isso, irmãos, tem que ser de um coração transformado pelo poder de Deus. Vamos ficar de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Vamos